Ora, muito boa tarde. Obrigado a todos por estarem a participar nesta primeira sessão virtual do Partido ERGT. Sessão esta que é a primeira de inúmeras que vamos realizar, embora seja uma periodicidade fixa e rígida, mas vamos realizar uma série de sessões temáticas com o objetivo de transmitir esclarecimentos sobre o nosso partido. No fundo, serão sessões de esclarecimento e também, além disso, acabam por ser sessões de formação política nacionalista. A primeira é esta que tem o tema ser antissistema, os sinais, ou evidências, ou indicadores de que realmente se é antissistema e quais é que são as consequências disso. Porque todas as opções de vida e de luta política têm as suas consequências. E então importa esclarecer alguns pressupostos fundamentais. Para isso, logo quando as pessoas se inscreveram, às quais agradeço, foi pedido, caso quisessem, que dissessem numa ideia só, numa frase, o que entendem por ser antissistema. Alguns responderam, e isso serve de ponto de partida para a minha apresentação. Desde logo porque houve uma pessoa que disse não se pode ser antissistema só porque sim, no vago. Para isso é ser anarquista. De facto, os anarquistas são antissistema, são contra qualquer tipo de regra, contra qualquer tipo de norma. Nós, quando nos reivindicamos antissistema, não o somos porque sim. Portanto, eu não posso estar mais de acordo com essa afirmação. E, por outro lado, no conjunto das respostas, percebe-se que há um denominador comum, há um elemento que está presente em todas elas, que é a pessoa dizer que sou antissistema porque defendo os valores nacionais contra este regime. Também não posso estar mais de acordo, porque está aí a palavra-chave, o regime. Por isso, nós, quando falamos em sistema, temos de, primeiro, estar de acordo com o que é o sistema. Isto é uma questão semântica. Temos de dar um significado às palavras que utilizamos, porque senão as pessoas não se entendem. E por isso, eu agora vou partilhar o ecrã e vamos, a partir daqui, começar por falar de, então, o que é que nós entendemos por sistema. É um conjunto de várias coisas, de elementos, de órgãos, de ideias, de parcelas, que contribuem todas para o mesmo objetivo. E por isso podemos falar de um sistema digestivo, do sistema respiratório, do sistema solar, de um sistema de pensamento filosófico, do sistema político. Portanto, o sistema, no fundo, é isso, é um conjunto de órgãos, de parcelas, de elementos que contribuem para o mesmo fim. E por isso, quando uma pessoa diz eu sou antissistema, obviamente não está a dizer eu sou antissistema solar. Isso é um absurdo, isso é tonto. Portanto, quando dizemos somos antissistema, estamos a dizer somos contra este regime, contra este sistema. Porquê? Porque estamos a falar no âmbito da política. Então, o que é um sistema na prática? O sistema é uma estrutura de poder. Hoje temos este sistema. Antes deste sistema, deste regime, havia outro sistema, era diferente. E também havia, na altura, os antissistema. O Partido Comunista na clandestinidade, e por muito que eu detesto o comunismo e todos detestamos o comunismo, há que se tirar o chapéu à sua coragem, porque esse era realmente antissistema. Portanto, o Partido ERGT, neste momento, é o único partido antissistema neste contexto, neste regime. Então, assim, muito sumariamente, para nos entendermos como ponto de partida e partindo deste pressuposto que o sistema é uma estrutura de poder, eu elenquei aqui alguns aspectos, alguns órgãos fundamentais que eu considero que são parte desta estrutura, deste poder, deste regime, deste sistema no qual nós vivemos hoje. Desde logo, o poder político, estamos a falar de partidos com assento parlamentar, que fazem parte do arco do poder, se não do arco da governação, mas do arco do poder. Estamos a falar do Presidente da República, estamos a falar dos vários organismos políticos, nomeadamente de autarquias, por exemplo. O poder financeiro, os grupos económicos, os grandes grupos económicos, a banca, são instrumentos de poder dentro do sistema. Estamos a falar do mega sistema de comunicação social, que é
um poder absolutamente avassalador dentro do sistema, que de resto é completamente incompreensível como é que a comunicação social pode ter o poder que tem neste sistema, e é a realidade. Basta pensarmos neste presente momento, no vírus do Covid, que eu sei que o vírus existe, mas todas estas medidas são completamente insanas, disfuncionais, absurdas e prejudiciais ao país, e tudo isto é, em grande parte, culpa da comunicação social, que injeta um medo em doses cavalares nas pessoas. E as pessoas já estão muito permeáveis, porque estão muitíssimo condicionadas precisamente pelo trabalho que o sistema anda a fazer há quase 5 décadas. Temos também, como elemento importante do sistema, todos os lobbies, são poderes, são grupos de interesse muito fortes, os centros de decisão que depois são partilhados por vários membros que pululam nuns e noutros destes órgãos. E sei lá, desde o próprio futebol, são centros de decisão que têm muito poder dentro do sistema, a maçonaria e tantos outros. Os sindicatos, as ONG, e eu aqui incluo, nomeadamente, todas as associações e organizações que nos andam a infernizar a vida, como as Ilhas, os SOS Racismo e tantas outras, que são poderes dentro do sistema, e lamento, doa a quem doer, custa custar a justiça que deveria ter a nobre função de ser isenta, de ser independente. Infelizmente, neste sistema, neste regime, está completamente conspurcada e, portanto, isto são alguns daqueles que eu identifico como principais órgãos da estrutura de poder deste sistema. E depois todos eles, há uma promiscuidade muito grande, estão todos ligados entre si. Todos eles formam uma teia de interesses. Como é que se mantém e como é que atua? Pois bem, não há sistemas neutros, não há regimes neutros, isto é o ponto de partida. E é uma ilusão, é uma ingenuidade alguém pensar, não, o regime é neutro, há partidos, todos têm igualdade de circunstâncias, têm igualdade de oportunidades, os mesmos direitos, os mesmos meios. Mentira. Não há sistemas, não há regimes que sejam neutros. Este regime é um regime de claríssimo pendor esquerdista, marxista cultural. Não há dúvidas disso. Assim como o anterior regime era um regime de pendor de direita, nacionalista, conservador, este é o seu contrário. E, portanto, é uma ilusão as pessoas pensarem que há sistemas que são neutros. Não são. Como é que ele se mantém? Pois, tem mecanismos próprios para isso. Eles vivem de trocas de favores, de tráficos de influências, de distribuição de migalhas, de taxas, de panelas, a uns e outros. Todos dependem uns dos outros. De trocas de favores, de dependências uns dos outros. Eles promovem-se, eles protegem-se uns aos outros. Reparem que, para alguém aceder a algum lugar e ser promovido pelo sistema, tem de se prostituir ao sistema. Mesmo que até não pense conforme o sistema, mesmo que tenha outro tipo de valores, para essa pessoa, esses valores que supostamente deveria defender são menos importantes do que a sua necessidade ou pretensão de se promover, do seu ego. E por isso é que vemos muitos artistas a meter as suas ideias na gaveta para poderem ter sucesso. Vemos muitas pessoas que, para serem dirigentes, diretores de algum instituto, fundação, quer que seja, têm de se prostituir ao sistema. Portanto, têm de encontrar um compromisso, têm de abdicar de muito daquilo que as pessoas são. E depois têm, naturalmente, as leis que blindam este sistema. Note-se como é que é possível que, por exemplo, um partido socialista que já levou este país 3 vezes à bancarrota ao longo destes 47 anos, como é que continua a ganhar eleições? Isto só se justifica justamente por causa disso, porque eles perpetuam-se no poder através de leis, nomeadamente a lei eleitoral, que é absolutamente injusta, iníqua, e que lhes permite conservar o poder, tendo pessoas na mão. E eu não quero melindrar ninguém, não quero ofender ninguém,
mas desde logo tendo a função pública na mão. E nós temos de ter aqui, no ERC, nós sentimos o dever de dizer a verdade. Custa custar, doa quem doer. Eu não estou a avisar nenhum funcionário público, em concreto, obviamente, mas eles têm esse instrumento muito poderoso que é a função pública. E assim eles se perpetuam no poder, com estes mecanismos. E depois como é que eles atuam? Atuam com a subsídio à dependência, seja ela através de jobs for the boys, seja através de subsídios para minorias, etc. Eles conseguem, de facto, ter eleitorado na mão. Eles garantem a dependência de muitas pessoas, e não estamos a falar de poucas pessoas. Se pensarmos na estrutura a nível nacional, autárquico, de caciques, de dependências na altura de votar, estamos a falar de um eleitorado considerável, por isso é que os mantém lá. Por isso é que bem podem encolher os ombros perante a abstenção. O ERACT, por exemplo, defende que votos em branco signifiquem cadeiras vazias. E seria um vexame que a Assembleia tivesse parcialmente vazia. Mas para eles é diferente, porque pode até ter uma eleição, ter apenas 40% de votantes que eles estão lá na mesma porque votaram nos partidos do sistema. E depois vive-se no faz de conta. Este faz de conta, eu vou dar um exemplo para mim começou-se a chamar de direita, por exemplo, ao PSD. Isto é um absurdo. Eu até acredito que Francisco Sá Carneiro deve estar às voltas no túmulo neste momento. Ele que sempre se afirmou socialista, quis escrever o então PPD na Internacional Socialista. Ele que sempre se afirmou de esquerda. Agora chamam por conveniência, porque é o jogo do faz de conta, é uma conveniência, chamam de direita ao PPD, ao PSD neste caso. E tudo isto faz parte deste teatro, desta encenação, que é o próprio sistema, que é um sistema de falsidade e de mentira. Este é só um exemplo. E depois, incutem nas pessoas, através nomeadamente da comunicação social, políticas de medo e de dependência. Cuidado, não podemos sair da União Europeia, o Brexit, que horror, a Inglaterra vai implodir. É sempre aquele terror, aquele medo que incutem nas pessoas, e as pessoas vão assimilando e vão acatando. Se não votar isto vai ser dramático, as pessoas vão votar mesmo que não concordem. Pronto, bem-vindos ao sistema. E o que faz em relação ao opositor? Também há opositores, de facto, somos nós, é o ERCT. Em relação a quem é o opositor, há um autêntico banimento, há uma censura, um boicote mediático que é ensurdecedor. É a descredibilização, é a ridicularização, é a perseguição. Depois há a censura social, através do politicamente correto. Quando falam de nós, das raras vezes que falam de nós, na maioria delas, falam de modo altamente pejorativo. Sempre com um comboio imenso de rótulos. São isto, aquilo, outro. Portanto, com julgamento de intenções. É assim que o sistema sobrevive, é assim que ele continua a poder ter poder. Diziam os romanos distinguiam muito bem o poder e a autoridade, potestas e auctoritas. Eles podem ter poder, mas não têm autoridade. Porque, embora tenham o poder nas mãos, a maioria das pessoas não está contente com isto. Mesmo os que votam neles. Essa aqui é a verdade. E então, dito isto, e admitindo que chegamos a uma base de entendimento do que é o sistema, mesmo que alguém não concorde com este ou com outro, aquele aspecto, no essencial, penso que todos estamos de acordo com o que é o sistema. Então vamos ver quais é que são os sinais, porque não é só dizer-se, eu sou antissistema da boca para fora. Isso qualquer um diz. Não é só por dizer uma basófia, por uma tirada qualquer que soa bem aos ouvidos, que sou muito rebelde, sou antissistema. Isso é treta. Ser antissistema tem de reunir não só um ou outro aspecto, mas tem de reunir um conjunto muito vasto de sinais, de indicadores, de evidências que de facto se é contra o sistema. Para ser antissistema tem de ter outra mentalidade, tem de ter outra mundivisão. Não se pode pensar de acordo com a carteira do sistema. E só há um partido que tem outra mundivisão, que é o partido ERCT. Os outros não a têm. Os outros, mais ou menos, sufragam este regime de Abril. Mais ou menos,
partilham da sua mundivisão. Todos comem na mesma gamela, todos partilham da mesma mundivisão. E pensar fora da caixa, fora do sistema, é preciso ter coragem de enfrentar esse mesmo sistema, esta mentalidade, este politicamente correto, sempre. E o único partido que sempre o fez foi o ERGT. Por isso é que nós dizemos que temos razão sempre antes de tempo. Porque dizemos as coisas que custem o que custar, mesmo quando as pessoas não estão ainda preparadas para as ouvir. E coisas que nós dizíamos e vimos dizendo há 20 anos, hoje em dia basta que qualquer um diga essas coisas que na altura nos diziam: vocês são muito radicais, sim, têm razão em muita coisa, mas cuidado, são muito radicais. É o que toda a vida ouvimos. E hoje em dia, outros podem dizer coisas que já dizíamos há 20 anos: grande coragem, sim senhor. Isto é absurdo. Isso não é ser antissistema. Ser antissistema é dizer a verdade, custa o que custar, seja em que circunstância for. Isso é um sinal muito evidente. Depois, ter uma atuação constante sem zigue-zagues. Nós não andamos aqui para agradar aos outros. Não andamos aqui para captar votos. Nós dizemos aquilo que a nossa consciência nos dita. É defender aquilo em que acreditamos realmente, sem andar à procura da aprovação alheia, sem andar à procura de votos. Ser antissistema, esse é outro sinal, é ser firme na defesa daquilo em que acreditamos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer. Ter outro sinal, que acho que é absolutamente fundamental, é ter firmeza e ter coerência. Reparem, quando o ERGT diz que não faz coligações com partidos do sistema, não faz coligações com os partidos do sistema. Não, é não. Não é dizer não e depois fazer o contrário. Nós, neste momento, por exemplo, já tivemos um convite para uma coligação na Amadora. E nessa coligação, o que é que entra? O MPT, o PDR e o RIR. A nossa resposta é não. O ERGT não faz coligações com partidos do sistema. E como todos os outros partidos que há em Portugal, exceto o ERGT, são do sistema, o ERGT não faz coligações. E depois, claro, estaremos sempre sujeitos a críticas. Vocês são muito quadrados, não percebem que isto é inteligente, que há uma estratégia, que há um objetivo. Lamento. Não há estratégia alguma, não há objetivo algum, não há treta nenhuma que ainda por cima dê em nada que possa ferir a nossa dignidade e os nossos princípios. E por isso as pessoas acreditam, porque nós temos credibilidade, porque quando dizemos uma coisa e defendemos uma coisa, é do princípio até ao fim. Não há coligações, não há geringonças. Com o ERGT não há e nunca haverá. E já tivemos convites para isso, nesta e noutras ocasiões. A nossa resposta é sempre não. O ERGT concorre sozinho, ou se não tem capacidades, não concorre, ponto final. Agora, não nos sujeitamos a concorrer com partidos que defendem coisas diametralmente opostas só por causa, em nome de uma eventual estratégia. Nós não contamos com pessoas que vêm de partidos do sistema, a não ser que sejam ex-militantes desencantados de outra coisa. Agora, como é que se pode dizer antissistema quando as pessoas já lá estavam? Vieram todas de partidos do sistema, tiveram protagonismo nos partidos do sistema. Isso é uma falácia, isso é uma mentira. E depois, da perspectiva dos próprios eleitores, não faz sentido alguém dizer que é contra o sistema só porque não gosta deste regime e, na hora da votação, ir votar com aquela lógica incompreensível do voto útil ou estratégico ou da teoria do mal menor, porque isso é absolutamente incompreensível. Quem o faz? Eu vou aqui só contar um episódio porque este não me sai da cabeça passados muitos anos. Nas eleições legislativas de 2009, o então PNR, hoje ERGT, obteve 11 mil votos. Isto é só uma parte. Eu, quando ia votar, na altura a minha freguesia não chamava Estrelas, chamava-se Lapa, eu dirigia-me à secção de voto e ainda na rua veio um senhor que dá-se ao trabalho de atravessar a rua, vem ter comigo e cumprimenta-me entusiasticamente, com um grande aperto de mão. Parabéns, meu caro amigo, pela sua coragem, pela sua luta, força, concordo com as suas ideias, com o PNR e tudo. E eu, do alto da minha ingenuidade, perguntei: bem, então como vem de lá,
presumo que votou PNR, claro. E ele, não, vocês são muito pequeninos, não têm hipóteses. Não, votei CDS porque sempre defendo algumas das minhas causas. E é isto. Como é que uma pessoa assim se pode dizer antissistema? É mentira. Por muito que o diga, as evidências desmentem tudo. Como diz o meu vice-presidente João Paz da Moral, e muito bem, são moluscos. E os moluscos podem ser os simples eleitores ou os dirigentes partidários. Porquê? Porque as evidências, a prática desmente aquilo que eles dizem. E depois também há os aspectos negativos de ser antissistema, e isso precisamente são as consequências. Porque quando se assume uma posição, essa posição não é inócua, tem depois consequências práticas no dia-a-dia. Serão os sinais negativos, digamos assim, de ser antissistema. Primeira coisa, discriminação, portas fechadas. Não tenham a menor dúvida. Há uma pessoa edita livros, é por estar dentro do sistema. A pessoa tem uma coluna no jornal ou vai a um painel qualquer de debate na televisão, está dentro do sistema. Tem voz, está no sistema. Não tenham dúvidas. Isso é um sinal inequívoco e incontornável de que a pessoa pertence ao sistema. Não veio o emprego ameaçado, pertence ao sistema. Quem está contra o sistema passa-se tudo o oposto. Vê os empregos ameaçados, se quer editar um livro, não tem editora que o edite, tem as portas todas fechadas, não consegue aceder se quiser ser ator, se quiser ser pintor, se quiser ter sucesso, tem as portas fechadas. Esqueçam. Quem é antissistema, quem se assume antissistema, está fora. É uma consequência. A pessoa aceitou isso. Mas agora não podem dizer alguém que tem as portas abertas que é antissistema, porque isso é uma mentira. Depois há a questão do banimento mediático, do qual já falei, há o boicote, há a censura, falarem mal de nós e por aí fora. Que é uma maneira de denegrir, de destruir. E é quando falam. Há outro sinal que é absolutamente evidente, que é o medo e a vergonha de se assumir e dar a cara. São muito raros os que dão a cara pelo ERGT, antigamente PNR. São raríssimos. Mesmo pessoas que concordam connosco, e se nós nos abeiramos delas e pedimos ajuda, não se chegam à frente. Têm medo, e têm medo pelas razões que acima apontei. Têm medo por causa dos empregos, têm medo por causa da censura social, têm medo pelo que dizem. Portanto, isso também é um dos sinais de que se está dentro do sistema, ou que se vergou ao sistema, que é o medo de dar a cara. Mas depois, se outros partidos do sistema convidam essas pessoas, se calhar já vão. Porquê? Porque aí não há problema. Porque aí não há retaliações. Porquê? Porque estão dentro do sistema. Portanto, reparem, até mesmo mais terra a terra, nas redes sociais, há muita gente que tem medo por um gosto do partido ERGT, tem medo por um gosto na página de político de algum dirigente, tem medo de partilhar alguma coisa nossa por causa da censura social. Há pessoas, e tem sido muitos relatos, de pessoas que dizem eu partilhei uma coisa do ERGT porque até concordava, e se calhar nem é do ERGT, nem é mesmo. Infelizmente depois tem tal mentalidade de voto útil. Eu concordei, caíram-me logo em cima com comentários, amigo, então partilhas isso, amiga, que vergonha, tira lá essa coisa desse partido racista, fascista, xenófobo e não sei o quê. É o medo, e portanto até as pessoas se sentem condicionadas. E depois há outra coisa que é as ideias roubadas. Nós, partido ERGT, nós temos as ideias, nós temos as fórmulas corretas para o país, mas não temos voz e não temos meios. Mas depois muitas dessas fórmulas e dessas ideias soam bem ao ouvido das pessoas que estão fartas disto, mas são apropriadas por outros que têm os meios e que têm a voz, mas que não têm a convicção, que nunca lutaram por elas, que têm só o oportunismo. Também posso dar outro exemplo. Nós, neste momento, temos um dirigente nosso, Anselmo Filipe de Oliveira, candidato do ERGT à Câmara Municipal de Aroca, que já tem divulgado ideias de campanha, e essas ideias já foram apropriadas por quem tem voz, a própria autarquia. O próprio executivo camarário vigente neste momento já se foi apropriar de ideias do ERGT, só que eles têm a voz, mas não têm as ideias, nem as convicções. Portanto, é um drama, é uma desigualdade profunda estar do lado de fora do sistema. Não nos queixamos, não estamos a queixar porque nós assumimos isso. O que não podemos é embarcar em mentiras de pessoas, ou por ingenuidade, pessoas acharem
que se é antissistema só porque sim, porque se diz umas balelas. Isso não é assim. Mas depois, e para terminar, vem o lado positivo de ser antissistema no que respeita às consequências. Porque também há o lado positivo, que é isso que nós temos e alcançamos e que ninguém alcança, que é a liberdade. Eu sempre disse, o ERGT é o único partido livre em Portugal. E digo isto com plena convicção. O ERGT é o único partido livre. Nós dizemos a verdade sem ter medo, sem papas na língua. Nós não dependemos de favores, nós não dependemos de ninguém, nós não devemos de favores a ninguém. E por isso somos livres. Podemos dizer o que queremos, com todas as dificuldades, com toda a falta de meios, com todo o boicote, mas aquilo que nós dizemos é sem medo, é com plena liberdade. E isso só o ERGT consegue alcançar. Porquê? Porque é um dos benefícios de estar fora do sistema e contra o sistema. Outro é a coragem. Isto aqui é um partido para pessoas que têm espírito guerreiro, não é para oportunistas, não é para comodistas, para aqueles que preferem percorrer caminhos que outros abriram, mas que eles próprios não mexeram nenhuma palha para abrir. Não, isto aqui é para pessoas com coragem, que vencendo o medo, porque atenção, o medo vence-se na prática, vencendo o medo conseguiram alcançar uma posição, como eu dizia há bocado, de espírito de guerreiro, porque perante o medo é humano, sentir medo é normal, só não sente medo quem é inconsciente, quem não está a ver as coisas. Portanto, o medo é normal. Agora, perante o medo temos duas possibilidades. Ou nos encolhemos, e isso é a posição do cobarde ou do comodista, ou enfrentamos os nossos medos e vamos em frente. Isso é a posição do combatente. E se calhar uma coisa que há uns anos nos metia medo, hoje em dia já é uma bagatela de nada. Porquê? Porque o medo se domina e se ganha coragem. Portanto, isso é um dos benefícios também que alcançamos, que é a coragem. E nós não nos deixamos abater por derrotas, por contrariedades, por sacrifícios, por calúnias, por ridicularizações, por nada. Porquê? Porque estamos ancorados na nossa convicção. E depois é o respeito. Deixei para o fim porque acho que é o principal. Somos exemplo de fé, de coerência, de credibilidade. Aqui não há lugar a oportunismos, a calculismos, a saltapocinhas, a paraquedistas, não. E, como disse há bocado, podemos não ter poder ainda, mas temos autoridade moral. Eu prefiro auctoritas do que potestas. Ter poder sem autoridade não vale a pena. Porque isso qualquer tirano tem. Tem poder, não tem autoridade. Ninguém o segue por convicção, segue por pânico, só. Via concluir então, só com esta ideia final, antes das vossas intervenções, uma frase minha: não se é antissistema só porque se diz, se tal não se traduzir em atos e, sobretudo, se a prática o desmente. Ser antissistema é um modo de estar, pensar e agir. As três coisas, estar, pensar e agir, que exige coragem, sacrifício e perseverança. Ser antissistema só está ao alcance daqueles que têm espírito de guerreiro. Obrigado pela vossa participação. Muito obrigado. Então, neste momento, e para todos vocês, obrigado mais uma vez por estarem presentes. Vamos abrir, vocês só têm que me fazer um sinal e eu abro o microfone e vocês fazem a vossa questão, está bem? Quem é que quer começar então? Digam-me lá. Basta fazer um sinal. Ali o Vítor. Estou a começar pelo Vítor. Vítor, podes ativar o teu som. Ok. Viva, boa noite. Conseguem-me ouvir? Sim, sim. Ok, pronto. Viva, boa noite. Eu queria já cumprimentar o Sr. José Pinto Coelho e referente ao sistema podre que foi implementado após o 25 de Abril. Eu, curiosamente, nasci no ano da Revolução, já depois da Revolução, nasci em setembro de 74, portanto, já a Revolução tinha passado, mas por várias situações, por várias ocasiões, que já esbarrei
em algumas leis que às vezes consulto para as minhas petições. Eu sou o que já foi perseguido pela petição contra a Joacine Cata Moreira. Portanto, fui antissistema, não me revi naquela palhaçada de estarem a comemorar com a bandeira do outro país, porque há uma pessoa que está a ser representada ou vai representar o povo português, portanto ela não tem que estar ali a assinar com a bandeira da Guiné. E esbarrei, eu lembro-me de uma das ocasiões, esbarrei precisamente numa lei, que agora já não me lembro, sei que era a lei para a Presidência da República, em que antigamente, após o 25 de Abril, quando foi elaborada a Constituição e as várias leis que seguiram, exigia que pelo menos para a eleição do Presidente da República era necessário pelo menos o voto de mais de 50%, ou seja, 50,1% dos portugueses tinham que ir votar. O que nós assistimos nestas últimas eleições presidenciais foi que quase 60% dos portugueses não votaram. Portanto, ele não tem legitimidade sequer. Mas isto pronto, e ainda encontra ao que o Sr. José Pinto Coelho dizia, o sistema automaticamente vai se adaptando à realidade da sociedade. Ou seja, eles começaram a ver, os portugueses, ou se for isso até, atenção, os jovens que não se ofendem, mas alguns jovens, se for isso, eu não percebo nada de política, não percebo nada destes gajos, não sei quem, não sei quem. Portanto, as pessoas não se revêem nesse sistema político atual e automaticamente não vão votar. E como não vão votar, eles depois acabam por fazer leis para a autoperpetuação no cargo. Pronto, e estão ali. E eu, quando li a lei, eu acho que esta adaptação da lei foi para aí em 1997 ou 1998 que eles alteraram a lei. Eu era assim, estes gajos, que é para não dizer um palavrão, estes gajos, isto nem há palavras para definir isto. Porque assim, elege-se o Presidente da República, é que nem consegue representar 50% da população portuguesa. E uma pessoa diz assim, e está ali um palhaço, que para mim é um palhaço, é o palhaço moro deste sistema podre, com uma representação de 30% da população portuguesa, ou se for isso, nem tanto. Isto era só. Queria ir fazer alguma questão, Vítor? Faz a tua questão ou só uma questão de. É assim, aqui a questão número 1 é que assim, estes debates vão ser interessantes e eu acho que o ser-se antissistema, pronto, é automaticamente rotulado. Eu estava um bocado a falar quando criei a petição quanto à tomada de posse da Joacine Cata Moreira por causa de ser antipatriota e por todas as outras razões que vieram atrás, fui insultado, fui ameaçado, pronto. Realmente, quando se é antissistema e quando se tem coerência, estas situações vão ser para acontecer. Nós vamos ser discriminados, nós vamos ser perseguidos, vamos ser ridicularizados. Agora é assim, nós temos que ter um suporte interno dentro do partido. Eu, nesta altura, em 2019, eu não pertencia ao Partido ERC e não era militante do partido, neste momento já o sou. E acho que estes debates são importantes e nós temos que fazer isto chegar principalmente aos mais jovens. Porque eu vejo, por exemplo, eu tenho 2 filhos, um com 17, o outro já com 20, e para eles política, eles nem querem ouvir falar de política. E assim, é muito estranho, porque isto traz várias consequências. A gente estamos fartos de ouvir o sistema de imigração, que a Europa volta cá para dentro imigrantes a torto e a direito, e assim, e esse sistema vai-se continuar a autoalimentar pelos RCIs que são atribuídos pela função pública, e nós realmente temos um grande trabalho pela frente, e um grande trabalho, um árduo trabalho, que vai ser muito difícil, mas realmente nós temos que conseguir chegar aos portugueses e fazer-nos ver que esse sistema não vai ter futuro. Isto, da maneira que as coisas estão, não vai ter futuro. Mas pronto, agora é assim, estratégias para chegar lá,
não sei, temos que as arranjar, com certeza. Obrigado, Era Vítor. só isto. Obrigado, Vítor. A nossa intenção precisamente é esta, é começar com estas conferências, como eu digo, com a dupla vertente, de serem sessões de esclarecimento acerca do partido ERGT e serem, por outro lado, formativas, formação política, até para as pessoas perceberem que podem não gostar de política, mas a política interfere no seu dia-a-dia, quer queiram, quer não queiram. E, por isso, é preciso que as pessoas percebam que têm de ERGT, têm de se erguer, não há volta a dar. E então, aquilo que eu peço às pessoas é que partilhem os nossos vídeos, que partilhem. Vai estar disponível no YouTube a partir de amanhã. Eu sei que isto vai durar 1 hora, mas caramba, se houver um mínimo de interesse, podem despender 1 horita para ouvir isto em vez de estar a perder tempo com a porcaria da televisão que só impinge lixo, por exemplo. É uma ótima alternativa. Muito bem, eu tenho já 3 pessoas, eu vou começar, tenho o Rui, tenho a Carla e tenho o Vasco. Eu queria também perguntar ao Pedro Marinho, que na apresentação, se ele quer fazer alguma questão, mas estás em lista de espera, Pedro, espera-se o Serviço Nacional de Saúde, mas aqui ouvem-te, está bem? Mas aqui ouvem-te e vai ser atendido. Se quiseres colocar alguma questão, eu vou-te colocar em quarto. Agora pediria ao Rui para fazer a sua questão. Eu vou abrir. Okay, Agora sim, Rui. Já me estão a ouvir? Sim. Perfeitamente, obrigado. Ok, antes de mais, deixem-me-vos felicitar por esta iniciativa. Isto é algo que também já aqui há uns atrasado, aqui no ERGT de Porto também tínhamos falado de que o partido também devia fazer este tipo de iniciativas, porque concordo com o Vítor, temos que partilhar isto para chegar aos jovens. Também é pela primeira vez falar com o patrocínio e com o presidente, nem que seja virtualmente. finalmente chegou o dia, finalmente. Enfim, de facto, antes de colocar a questão muito direta e pragmática ao presidente e para não perder mais tempo, para dar a voz também aos outros nacionalistas que estão aqui presentes e à audiência, de facto, concordo com tudo inteiramente com o que o presidente disse. Aliás, eu falo, aquilo que o Vítor sofreu na pele já ele sofreu. Portanto, se eu sou insultado, se eu já tive um bate-boca com uma jornalista do sistema, que só pela foto de perfil já me rotulou, enfim, na altura estava-se a falar do Portugal Amordaçado, o livro do Mário Soares, enfim, e rotulou-me que, e eu disse na altura, então esse livro devia ser oferecido ao outro cujo nome não deve ser pronunciado, mas sabem quem é que me estou a referir. E ela disse-me, bem, pela sua foto de perfil também fazia falta ler esse livro. Eu disse, olha, então deve estar a conhecer muito mal. Enfim, tive ali um bate-boca que eu também não gosto de alimentar bate-boca na rede social e prefiro falar olhos nos olhos, cara a cara. Portanto, comigo é cara a cara e, portanto, e muitas das vezes eu lanço a fumaça e depois eles ali a degladiar-se e eu rio-me aqui deste lado. Bom, de facto, antes de colocar a questão que tem a ver com o medo que os portugueses têm, um sistema que permite que um ministro se mantenha em funções depois da vergonha que aconteceu no CEF e da vergonha que aconteceu em Pedrógão, de um primeiro-ministro que não tem pulso, não tem liderança política, porque supostamente mantém um amigo em funções que já nunca fez mais nada na vida, a par de outros do Partido Socialista, nunca fez mais nada na vida do que senão ser governante, e portanto deve haver ali favores em causa que permite que o primeiro-ministro mantenha em funções o ministro da Administração Interna, do Eduardo Cabrita, que tem responsabilidades diretas naquilo que aconteceu e que envergonhou Portugal no mundo, principalmente com o caso do CEF. E, portanto, a pergunta que eu coloco muito diretamente ao Presidente é esta, Presidente. Falou do medo. O medo é inerente, é uma característica inerente ao ser humano. Como é que se ajuda os portugueses? Porque neste momento há portugueses que estão com medo. Que estão com medo de dizer aquilo que pensam, mesmo funcionários públicos que votavam nos partidos do sistema e que querem mudar o voto para o ERGT ou querem exprimir uma opinião condizente com as nossas ideias, mas têm medo. Porquê? Porque têm medo de perder o lugar, têm medo de perder o emprego, e isso é uma violação da Constituição portuguesa. Ninguém pode ser impedido de aceder a qualquer cargo público ou privado por professar a sua liberdade religiosa, política, por aí fora. Presidente, como é que ajudamos os portugueses a combater este medo? Como é que dizemos aos portugueses,
deixem de ser cobardes, entre aspas, ok, deixem de se amedrontar e venham connosco fazer a diferença e erguer este país, porque este país precisa de uma limpeza. Muito obrigado. Obrigado eu pela intervenção Obrigado. e pela pergunta. Rui, a questão é esta, só há uma maneira que é pelo exemplo, não existe outra maneira de convencer quem quer que seja. As pessoas, infelizmente, vão se convencer no dia que há de chegar, infelizmente, em que lhes faltar a sério pão na mesa. Porque, por enquanto, este país ainda vive de uma coisa que é a caridade institucional, nomeadamente da Igreja, por muito que custa ouvir a muitas pessoas ouvir dizer isto. Ainda há 2 dias eu vi uma fila imensa de pessoas à porta da Igreja de São Nicolau ir buscar farnéis, que eles todos os dias oferecem a 150 pessoas farnéis completos de comida, cabazes de comida, e a Igreja tem imensa função nesse aspecto, e depois há imensas organizações sociais da sociedade civil e que vai, de alguma forma, mitigando a fome que começa a haver em Portugal, porque há mesmo fome a sério, mas, portanto, as pessoas só vão perder o medo quando, na verdade, não tiverem comida na mesa, quando não tiverem casa, quando não tiverem segurança na rua. Infelizmente isso acontece. E quando não se tem nada a perder, perde-se o medo também. É pena que se chegue a esse ponto. Para não chegar a esse ponto, é uma questão de mentalidade, é uma questão de ter consciência das coisas. E felizmente começa a haver gente a abrir os olhos. E já foi falado hoje, e o Rui voltou agora a frisar, a sublinhar esse aspecto, as pessoas sentem medo da represália. Adoram dizer, antigamente não se podia falar e não sei o quê. Pronto, eu nem vou estar a falar do passado, não interessa, porque tudo isso para mim é uma treta pegada, mas adoram agitar essa bandeira, quando hoje em dia as pessoas têm pânico de falar. As pessoas estão subjugadas ao politicamente correto, estão subjugadas àquilo que é a nova língua. O que é a nova língua? É uma forma de tornar a população refém de uma mentalidade, de uma agenda marxista cultural, que é a ditadura sobre a própria língua. Já não se pode dizer preto. E começa-se a mudar tudo. E reparem mais um aspecto do sistema. Como isso começa a ser artificial e começa a ser tão irritante e tão deslocado, essa nova língua, começam a manipular a nossa própria linguagem e já atingiu graus de tal maneira extremos que já há pessoas, de vez em quando, colunistas de jornal, que escrevem uma peça qualquer a apontar o dedo a isso, ou até a gozar, ou a chincalhar, e veem logo as pessoas, grande coragem, disse aquilo, é antissistema. Não é nada antissistema. Essa pessoa que escreve isso, escreve porque isso já é de tal maneira absoluta que já se sente à vontade para escrever isso. Essa pessoa é do sistema, portanto, está dentro do jornal, pertence a essas colunas de opinião. Portanto, mais uma vez, isso não é sinal de ser antissistema. Mas isto vinha a propósito de dizer que as pessoas já têm medo até das próprias palavras que pronunciam. Nós no ERCT não temos esse medo, mas de modo geral as pessoas têm. E, portanto, qual é a solução? Para concluir, eu dar o exemplo, é explicar às pessoas que não se ganham guerras sem haver sangue, em sentido figurado, para não ter que ser em sentido mesmo literal, não é? Porque há de chegar o dia, e como o Vítor falou, da invasão imigrante, sobretudo a muçulmana, a islâmica, a Europa está a ser invadida e, infelizmente, eu não tenho medo de dizer as coisas, infelizmente um dia chegaremos ao ponto que, por culpa dos traidores dos governantes, isto vai entrar em guerra étnica e aí sim haverá sangue a sério. E ninguém vai ganhar uma guerra sem achar que não vai levar tiros. E, portanto, as pessoas têm de perceber que têm de se sacrificar um bocadinho. E se o medo for distribuído por 500, é mais fácil do que pôr esse medo nas costas de um só. E o Partido Verde tem dado esse exemplo. Nós damos o peito às balas, sem medo. Estamos aqui para isso. Agora, Rui, exemplo só, pelo exemplo e por mostrar o ERCT às pessoas. Mostrar o ERCT às pessoas. Deixa-me só acrescentar, já agora, em relação a isso, quem não se impõe, não se expõe. É tão simples quanto isso. E esta é uma frase que nós temos que nos impor a cada vez mais e deixar esses medos de lado, porque se no começo era 1, agora já não é só 1, agora somos 5, amanhã seremos 10
e por aí se faz a diferença, ok? Carla, obrigado, Rui. Carla, microfone só. Eu para esta primeira conferência que nós estamos a ter, desde já saúde a todos, e para não me esquecer de nada, eu até escrevi algumas linhas que eu gostava e passo a lê-las. Antissistema atualmente conotado como antidemocrata. Ora, se ser do sistema é ser democrata, tudo o que não forem ideais desta gente marxista é antissistema. Muito bem. Portugal, desde a sua fundação, é regido por um sistema, como todos os outros países, à semelhança das empresas e dos núcleos familiares. Portanto, os que defendem Portugal, os portugueses e o seu território, são conotados agora de antissistema. Mas não somos antissistema. Os que nos vendem, os que nos gozam, os que não nos aceitam e os que nos invadem, esses sim são antissistema. Mesmo aceitando a premissa que somos antissistema no discurso mais populismo que existe, que nem sequer se dão ao trabalho e só nos sabem chamar de antidemocratas, não nos conhecem, nem andam, não nos conhecem, nem se dão ao trabalho de perceberem o que estão e andam a fazer e a dizer. Primeiro, Portugal é uma nação, logo, nada nem ninguém em Portugal pode ir contra a nação. Segundo, devemos olhar para nós e por nós e para nós e só depois para os demais. Terceiro, quem quiser vir será bem-vindo, mas tem de se reger pelas nossas leis, regras e deveres. Ora, chegamos ao cerne da questão. Ser antissistema é não admitir que destruam séculos de história, é exigir que a mesma seja respeitada e preservada e não admitir que o que é e será a nossa herança seja menosprezada ou corrompida. Ser antissistema é não admitir que haja portugueses sem o serem ou nunca terem tido qualquer vínculo sanguíneo com Portugal. Ser antissistema é tão simples de entender, é ter Portugal primeiro, sentir e ser português. É desenvolver a nossa economia sustentada, sermos autossuficientes, trabalhar a terra, promover as pescas, desenvolver a indústria metalomecânica, ter serviços e parar com tanta importação. Importamos até quem manda em nós. É lutar e ter orgulho no Made in Portugal. Tão somente, e em todos os sentidos, é banir a instalada corrupção. Não se pode admitir que quem vai para a política, que tem cargos estratégicos ou simplesmente o primo do Zé da Cunhada se torne rico e que viva de lobbies e que a regra continue a ser só e para amigos. É triste falarem de nós, lá fora, como aquilo que temos assistido em toda a Europa e no mundo. Fomos grandes, caramba, e agora temos o dever e a obrigação de renascer das cinzas onde nos deixaram. Pronto, era isto que eu gostava de dizer. Obrigado, Carlos. Bem, Carla, quase Foi outra conferência. Um aplauso no final. A próxima conferencista será a Carla. Exatamente. Mas, Carla, eu concordo com o que disse, mas repare, volto ao princípio da apresentação. Se entender, é uma questão semântica, o significado das palavras, se entender ser antissistema, ser contra qualquer tipo de sistema, isso são os anarquistas. Porque o sistema, como eu disse, sempre existiram. Nós somos contra este sistema, justamente que enunciou, que é o sistema de destruição nacional. Que é o Exatamente. Exatamente. Portanto, nós somos o único partido contra este sistema de destruição nacional e de traição. Exatamente. O sistema de Portugal sempre existiu. Exatamente. Estamos de acordo. Portanto, nós, se eles tiverem um bocadinho de consciência, nós somos o sistema. Eles todos que fizeram e que derrotaram este país e que acabaram com tudo o que nós tínhamos e que querem acabar com o resto, é que são antissistema. Mas, torno a repetir, mesmo aceitando a premissa que hoje somos conotados com este de sermos antissistema, claro que sim, claro que eu não posso ser de acordo, claro que eu não posso estar dizer a mães, é esta gente que há 47 anos dá cabo do meu país,
que há 47 anos me obriga a trabalhar para dar a comer a golosos, então eu sou antissistema, óbvio. Exatamente. Muito obrigado, Carla. Eu vou pedir então ao Vasco, vou dar aqui, Carla, eu vou tirar aqui a Carla, vou pedir ao Vasco então. Vasco, a questão ou a consideração que queiras fazer. Também, antes de mais, muito boa tarde a todos e obrigado por esta conferência. A minha principal questão é sobre um dos factos que mais distingue os eleitores atuais mais novos é o facto de eles não votarem, e pegando no ponto ali do meu colega Vítor, eles também parecem não se interessar pela política. Queria saber se a solução para contrariar isto poderia passar, por exemplo, fala-se muito no baixar o direito de voto aos 16 por possíveis simulações de eleições nas escolas secundárias. Como é que se pensa, como é que principalmente o Dr. José Pinto Coelho pensa em como é que se pode contrariar este efeito? Obrigado. Obrigado. Isso é uma questão de resposta muito difícil, porque não há receitas mágicas, não há varinhas mágicas nisso. Porque, repara, esse divórcio dos jovens em relação à política não é mais do que o prolongamento do divórcio da população em geral em relação à política. E porquê é que isso sucede? Pela descredibilização da política, por aquilo que eu falei há bocado, é falta de autoridade. Porque os políticos não têm autoridade, podem ter o poder todo do mundo, porque têm o faco e o queijo na mão, mas não têm autoridade. Como eles não têm autoridade, as pessoas já raciocinam do seguinte modo: político igual a aldrabão. Ou seja, aqui é um bocadinho a questão de, que eu vou estabelecer um paralelo com a questão do Rui de há bocadinho, em relação a como é que se pode vencer o medo, aqui como é que se pode cativar os jovens a votar ou a participar na política. Eu nunca defenderia baixar o voto para os 16 anos, pois se eu pessoalmente considero que a esmagadora maioria das pessoas vota de modo absolutamente inconsciente, vota por interesse, vota por voto estratégico, vota porque acha pitoresco. As pessoas que me têm dito porque é que votam em partido A, B ou C ao longo da minha existência, é de ir às lágrimas. É um escândalo. Às vezes, porque defendi os animaizinhos, não sabia quem é que devia de votar, votei no não sei quantos. E é assim que muita gente vota. Então está a dar voto a pessoas ainda mais novas e a estar a alargar mais este prisma de inconsciência. O que isto tem de passar por uma grande mudança de mentalidades. Essa mentalidade que leva a que as pessoas sejam mais combativas, tenham menos medo e que intervenham mais na política, que percebam que o seu futuro está em jogo. E nós, esta geração, da minha geração, sente uma imensa preocupação com os jovens. Os jovens, nossos filhos, nossos netos, os vindouros que ainda não nasceram, têm o futuro hipotecado, têm a própria nação hipotecada e em risco. Porque com este movimento de substituição populacional a que estamos a assistir, porque ninguém tenha dúvidas que com o ERGT a lei da nacionalidade seria a dos jus sanguinis, não é português que nasce cá, é só português quem é filho de português. E, portanto, todos estes que nascem cá e a quem se atribui um papelinho a dizer que são portugueses, não são, connosco não seriam, e estamos a assistir uma autêntica substituição populacional e perda de identidade. E, infelizmente, vocês, quando forem de uma geração adulta, madura, já vão ter um país muito mais descaracterizado do que está hoje. Vão ter um país muito mais endividado do que está hoje, que já atingimos recordes absolutos de dívida externa. Vão ter um país cada vez mais escravizado. Porquê? Porque se não olharem para o imediato e perceber que têm de arrastar as mangas e intervir, e essa intervenção tem de ser contra este sistema, porque se é para intervir a favor do sistema, vamos estar a ajudar a cavar um buraco. Tem de ser contra esse sistema. A única maneira é, mais uma vez aqui, através do exemplo e através da divulgação de mensagem. E eu vou dizer uma coisa que também é muito importante perceber-se. Os jovens têm muito medo. Os jovens sentem muito na pele aquilo que são as retaliações. Têm medo de dizer o que pensam porque têm medo que o professor dê uma nota má, nomeadamente a história ou a filosofia ou outra coisa qualquer. Têm medo de se sentir prejudicado nos seus estudos, nos seus cursos, no seu acesso ao emprego, mas têm de vencer esse medo.
porque não há outra fórmula, não há outra solução, e porque ainda têm menos consolidada que um adulto essa convicção política ou ideológica ainda se está a forjar no jovem. E se tem imensas vantagens, tem o sangue na guerra, tem muito mais paixão do que um adulto que já tem montes de vícios. O jovem tem imensas vantagens, mas também tem algumas desvantagens em relação ao adulto. E por isso tem de vencer não só o medo, como tem de vencer a inércia e a vontade de combater. Portanto, meu caro Vasco, eu agradeço a tua pergunta, mas não tenho uma varinha mágica. Insisto, é com o teu exemplo. É com o teu exemplo que tens de cativar jovens para esta luta. Obrigado Vasco. Pedro, então dou-te voz agora à tua pergunta. Antes de mais nada, peço desculpa por ter intervido, mas Não faz mal, o que mas depois eu levas-nos queria, regulares, está bem? dizer sobre a comunicação social é que eu achei totalmente absurdo eles não terem dito uma palavra à morte do general, acho que era general, mas não tenho a certeza, Marcelino da Mata, foi o nosso militar mais condecorado de sempre. Eu acho incrível que a comunicação social não disse absolutamente nada sobre ele. Isso mostra o quão manipulada pelo sistema ela é. E quanto à minha questão, eu gostava de saber de como é que poderíamos atrair jovens a serem patriotas, a aderirem a estes movimentos, já que as celebridades, os influencers, até mesmo os professores, têm quase todos mentalidade de esquerda e incutem-nas em nós. Muito bem. Muito bem. Pedro, a primeira coisa, e eu há bocado não disse isso, porque já me estava a alongar muito na própria apresentação, porque esta apresentação daria para falar um dia inteiro. Uma das coisas que faz parte dos mecanismos do sistema é precisamente, eu falei ali pela rama, a doutrinação, a formatação, o condicionamento do pensamento das pessoas. E eles têm instrumentos poderosíssimos. Eles não andam a brincar, eles sabem muito bem quais é que são os instrumentos mais poderosos. E desde logo, além da comunicação social, que a comunicação social é parte do sistema, não está a fazer favor ao sistema, ela é parte do sistema, tem a universidade e tem desde logo a escola, tem a educação desde ter a idade, e por isso é que eles sabem perfeitamente que é desde ter a idade que têm de abrir a mente das nossas criancinhas e enfiar-lhes lá para dentro tudo o que é as mais repelentes mentiras de ideologias de género, das misérias que tais e o lixo imundo que tal, porque sabem que isso é que vai formatar as pessoas desde logo, desde que começam, desde antes de pensarem sequer, de estabelecerem qualquer raciocínio. Muito bem. Então eu tenho uma profunda admiração e um profundo carinho, muito, muito sentido, pelos jovens que comungam das nossas ideias. Como é que eles, no meio de tanto lixo, de tanta doutrinação, conseguiram sair com ideias destas? Como é que não se deixaram capturar na malha do politicamente correto, na malha do pensamento único, oficial e obrigatório? Porque os professores, claramente, são quase todos eles de tendência marxista, sobretudo nos postos-chave, professores de história, de filosofia, de português, de línguas, incutem tudo o que são as agendas do marxismo cultural e, portanto, é extremamente difícil cativar jovens, a não ser que tenham uma força de vontade e pensarem pela sua cabeça de forma muito fora do comum, que tenham alguma influência, no bom sentido, claro, mas tenham alguma influência e alguma vivência e raízes que lhes são transmitidas por família, por amigos, etc. E, portanto, repito, não há outra fórmula, ou o partido do ERC teria meios e voz que não tem, ou então não há outra fórmula senão o passo-a-palavra, a divulgação das nossas ideias, da nossa mensagem, dos nossos pequenos vídeos. Referiste o Tenente-Coronel Marcelino da Mata. O Tenente-Coronel Marcelino da Mata, que nos deu o gosto de comparecer em algumas atividades do partido do ERCT, e nós muito nos orgulhamos disso, porque tivemos a presença desse grande patriota nas atividades do nosso partido,
Quando morreu, nós fizemos logo inúmeros vídeos. Houve uma parte da sociedade civil que se mexeu e a comunicação social teve de acabar por falar nele por causa disso, porque senão não falava. Pode morrer qualquer cancioneiro de treta borra-botas promovido justamente pelo sistema, porque o sistema promove todos os medíocres desde que tenham um cartão do partido ou avental da maçonaria, que é assim que as coisas são, e promove todos esses medíocres que não valem nada, mas passam a ser os heróis, e vota ao banimento total aqueles que até têm qualidades. E é com isso que temos de conviver. E por isso nós somos contra este sistema. Este é o ponto de partida. E de duas uma. Ou escolhemos o caminho do encolher de ombros, que é muito mais fácil. É mais fácil no imediato, embora vá ter consequências no futuro. Ou escolhemos esse caminho, ou escolhemos o caminho de arregaçar as mangas, de vestir a camisola, de suar, porque isto obriga a suor, sangue e lágrimas. O sangue ainda não, mas poderá acontecer. Sangue, suor e lágrimas. E temos de ir à guerra. A guerra que ainda não é com armas. Um dia será, mas é uma guerra que também é muitíssimo dura. E é esse apelo. E essa é uma das grandes vantagens da mocidade. Eu gosto de dizer a juventude da mocidade. Com guerra joqueiro ou mocidade ou louca heroína, dá o teu sangue todo, rasga o peito e dá o teu sangue pela pátria. Porque a mocidade tem isso. Não são gerações já mais velhas, já não têm tanto para dar. Os jovens têm isso para dar. Têm a estar convencidos. E, portanto, é um trabalho que vocês têm de fazer, vocês próprios. Tu a tu. Passa a palavra. Okay, obrigado. Vítor, tu querias falar. O José Coimbras também querias falar, correto? Meteste-me aqui a mão no ar, mas a seguir. Ok, está bem. Vítor, é tudo teu. É muito rápido e a resposta ao jovem que colocou, peço desculpa que eu não me lembro o nome. É o Pedro Marinho ou o Vasco Moreira? Deve ser o Vasco Moreira que falou dos jovens de não se mobilizarem, não terem aquela noção de nação e de pátria. Eu acho que essa questão morreu quando acabou o serviço militar obrigatório. Também. Isso foi a machadada que estes socialistas comunistas arranjaram para deixar dos jovens terem a noção do que é defender o país, do que é defender a cultura, do que é defender os teus pais, a minha família, a família do outro. Portanto, acabar o serviço militar obrigatório foi o que eles sempre quiseram. Foi a machadada final. Pronto. Era só isto que eu vos queria dizer. Obrigado, Vitor. Com toda a razão e que para que conste, o partido ERG defende com unhas e dentes a reposição do SMO, do Serviço Militar Obrigatório. Ou, em alternativa, para algum caso pontual ou de objeção de consciência, de serviço cívico. As pessoas têm de sentir o dever de servir a sua comunidade, de servir a sociedade. Isso é que são valores úteis, não é a droga, não é a ideologia de género, isso não interessa para nada. O que importa é o serviço militar obrigatório e o serviço à comunidade. Muito obrigado. José, querias falar? Eu vou-te dar, José Coimbras, eu vou-te dar acesso a que já estás. Quando quiseres, ligas o som. Ok, só dois ou três pontos rápidos também esta cena dos jovens e pela política, a não esquecer que hoje em dia o jovem que se pensa ser antissistema é o anarquista, como já se falou aqui. E, no fundo, depois vai encaminhar pelo caminho de desordem e tudo isso. Nós somos um pouco pela morte. Outro aspecto aqui para os jovens não ter esta política também é o tipo de ensino marxista, totalmente apátrida e outros A's que nos é ensinado. Portanto, é uma geração que se está a perder com este sistema de ensino. Me lembro que tenho agora uma queixa-crime do PGR, por causa do tal professor dos neonazis, e vamos ver se está alguma coisa nesse aspecto. Se ninguém se mexer, toda a gente vê medo, também não se muda nada. E outra coisa, dá-se o exemplo, temos que ir pelo exemplo, temos que divulgar junto dos jovens o que é o partido, o que são estes valores. E sem esse exemplo, acho que ninguém veio para a nossa causa. Outra questão é das mulheres, que não se falou aqui também. É que conseguimos atrair mais feminino para estas situações. Não tem a solução. Talvez pela divulgação de jovens.
Outra questão que se falou agora no último interveniente, do serviço militar. O serviço militar é uma coisa que assusta muito os jovens. Se nós estamos a propor um serviço militar, temos de ser muito claros na transmissão desta ideia. Porque se for ali à porta de uma escola secundária e dizer o ERGT propõe o serviço militar obrigatório, imediatamente tem a porta fechada. Portanto, isto tem que ser muito mais esclarecido e de modos que seria esta frase proposta. É só isto. Muito obrigado. Zé, deixa-me, sim, eu também concordo, há temas que eu não queria responder pelo nosso Presidente, nem vou, só vou pôr aqui uma chega. Claro que do nosso lado é tudo mais difícil explicar aos jovens todas estas questões, porque o que é dado aos jovens neste momento é só facilidades, é uma sociedade de facilitismo, é uma sociedade de pouca disciplina, é uma sociedade em que os valores foram completamente espezinhados, e isso fruto destes anos todos, não é? Claro que nós temos sempre que ter explicações e tem que ser muito bem explicado porquê do serviço militar obrigatório. Há fatores que, lá está, nós podemos estar aqui a falar de coisas, dizer assim, nós somos a favor do serviço militar obrigatório, mas isto carece de uma explicação. Como foi dito pelo Presidente, mas em alternativa, quem for objetor de consciência, quem achar que não tem que pegar numa arma, há outros fatores que servem à comunidade. E isso é esquecido. Há os bombeiros, há uma série de instituições em que os jovens podiam participar e ser parte integrante, ou seja, e ao mesmo tempo estavam a aprender, estavam a ser formados, ok? Pronto, é esta questão e eu deixo para o Presidente responder. Sim. Basicamente é isso, e é evidente que há temas que são muito delicados e são impopulares, mas não vamos deixar de dizer aquilo em que acreditamos só porque, neste caso concreto, a maioria dos jovens ainda não entende. Porque também é uma questão de mudança de mentalidades que demora muito tempo e, para nós, mais vale ter 10 jovens valorosos que entendam do que ter 1000 jovens que só pensam em comodismo, facilitismo, hedonismo e que nunca vão dar nada. Portanto, é uma questão de opção também. E as grandes mudanças na humanidade têm-se feito sempre com minorias determinadas e aguerridas, não é com massas amorfas. E, infelizmente, o que este sistema, este regime fez, foi transformar a nossa juventude numa massa amorfa, sem ideais, que vão para lá do seu bem-estar. Infelizmente, essa aqui é a verdade. Temos de mudar mentalidades, mas não podemos abdicar das nossas ideias. Mais alguém quer dar alguma opinião? Carla? O Rui? Rui, então vamos fazer assim, vou fazer aqui... Rui, depois a Carla dava então mais um toquezinho. Rui, força. Desculpa, desliguei-te outra vez o som, desculpa. E o que é que tu falas? Desculpa lá, não é nada. Muito bem, para ser silenciado já basta partir do sistema. Exatamente. Muito bem, muito rapidamente. Ansei pela próxima conferência e, portanto, mal seja comunicado, lá estarei eu na linha da frente, a menos que não tenha disponibilidade para me inscrever outra vez, para aprender, para absorver. Presidente, obrigado pelos seus ensinamentos. Portanto, e a comunicação social tem medo. E, portanto, tem medo porque dá jeito de ter os 15 milhões. E, portanto, como o ERGT não tem 15 milhões, mas tem ideias para o país, é diferente. Portanto, faz muita comichão. Portanto, e só aqui uma à parte. E isto é verdade. Eu, desde que me conheço, sempre fui politicamente incorreto. E, portanto, e durante um certo período da minha vida pensava em determinadas coisas, mas o que saía da boca eram outras. Precisamente por causa daquilo que falou, para ficar bem, para fazer parte da norma, que é castradora, a norma é castradora do pensamento de liberdade, e portanto, isso teve consequências, pode crer, isso teve consequências ao nível da saúde. Eu disse, não, eu não sou assim, eu estou a lutar contra a minha própria natureza, e portanto, há uns anos esta parte, o que eu tiver a dizer digo, o que eu penso digo, o que eu tiver que partilhar partilho, o que eu tiver que debater, debato, e, portanto, quem não está bem que se ponha e põe para o lado e come o resto. Portanto, vamos em frente. Nível Norte, exatamente, é assim mesmo, Rui. Carla, queres dizer alguma coisa?
Não, foi um gosto estar aqui com vocês e partilhar e ouvir quem já anda nisto há muito tempo. Por isso só agradeço terem-me convidado e eu e faço minhas as palavras do anterior interlocutor. Sempre que eu puder estar presente, faço já a minha pré-inscrição. E acho que hoje vamos ter que vamos encerrar e ver o jogo, que é mais daqui a bocadinho às 8. Deixa-me só, ainda tenho mais duas pessoas, Carla. Obrigado, Carla. Eu vou passar, antes de passar ao Anselmo, o Anselmo também quer falar, antes de passar ao Anselmo, vou pedir ao Aristides, eu vou pedir mesmo sucinto daquelas questões, ou se for questão, ou a sua apresentação muito sucinta, só para nós não largarmos mais, está bem? Ok, não, eu vou falar muito pouco, só para dizer, não nos devemos desviar dos objetivos do partido, simplesmente temos que procurar ser diplomatas e ir atingindo os objetivos por etapas, porque se entrarmos muito de chancas para isto, já temos o Chega, que tem feito o que tem, é certo que tem subido, mas também tem causado muitos dissabores que o podem fazer descer e que com certeza o vão fazer descer e pelo menos já começa a ser conhecido, infelizmente, por aquilo que não devia ser. Porque é importante que haja uma direita forte, seja ela Chega, ERGT, etc. E todos podem ter a sua política, mas com respeito. E ultimamente o que nós temos visto é que o Chega ultrapassa, em muitos casos, aquilo que é normal numa sociedade, enfim, como é que nós temos, que não é a melhor sociedade do mundo, mas há regras e algumas têm que ser respeitadas para se conseguir atingir o poder. Porque quando é que se mudam as regras? É quando se está no poder. Portanto, temos que ser inteligentes e tentar fazer com que haja uma direita, ou pelo menos um centro-direita forte, que consiga mudar as regras. Caso contrário, andamos a lutar muito, podemos expor muitas ideias boas, a questão dos jovens é crucial, não há dúvida que uma sociedade, quer a própria, os partidos, só têm sucesso com uma juventude empenhada, principalmente nas eleições, que são os que animam a campanha, no fundo, e que trazem a chama. É que os jovens pescam em dois lados, nos pais e nos avós. Os avós até não fazem muitas vezes o que dizem os filhos, mas fazem o que dizem os netos. E os netos podem ser jovens que andem na universidade. Aí, não sei como é que se faz as coisas ao contrário, mas tinha que ser ao contrário ao contrário, mas procurar ter o mesmo sucesso daquilo que tem o Bloco de Esquerda, que o Bloco de Esquerda pesca bem nas universidades. Mas é que o Bloco de Esquerda e o Chega têm justamente os instrumentos do poder, do sistema. Eles têm os meios, têm influência na comunicação social, têm dinheiro, têm aquilo que nós não temos. Portanto, nós temos as ideias, não temos os meios. E por isso também não nos vamos vender só para obter meios. Isso não pode acontecer. A nossa luta é uma luta mais de maratona, é uma corrida de fundo. E um dia seremos premiados, com certeza, por este esforço, por esta batalha de coerência e de não abdicar daquilo que é a nossa dignidade e a nossa ideologia. Mas, Presidente, nesta altura, eu falo aqui pela minha região, há muita gente, quando digo muita gente é mesmo muita, que já esteve como ao tolo no meio da ponte para ir para o Chega, alguns foram e saíram, eu fui um deles, eu acho que devo dizer aqui que fui o coordenador do Chega em Amarante, não me identifico com aquela arruacice deles, chamei-os a atenção, o célebre Zé Lourenço do Porto e o próprio André, mandei-lhe uma mensagem e ele, a resposta que ele me deu foi mandar a mensagem à comitiva do Porto, que depois deu em exoneração do cargo. Quando tudo o que lhe disse era para bem do
do Chega e para bem do Conselho. Mas essas pessoas, elas são de direita, elas estão disponíveis para defender projetos de direita. E as eleições, penso que é algo... Aristides, posso interrompê-lo, não querendo ser rude, mas tenho que o interromper. Eu há coisas que eu não sou arruaceiro, acho que não me tenho por arruaceiro. Quer dizer, às vezes um bocadinho, e o Rui já me chamou ali a atenção para algumas coisas, às vezes um bocadinho, mas pronto, está-me no sangue, e o sangue ainda, não sei por quanto tempo, mas ainda me corre no sangue, nas veias, e de uma maneira, dizer que o partido, e eu não quero, eu ando aqui a fugir a falar do Chega, porque o Chega a mim não me interessa para nada, ponto final. Aqui a questão é muito simples. Dizer que o Chega é um partido de direita, ou seja, como for, quando um dos seus, ou melhor, o seu mentor, o Chega é aquela pessoa, anda com cravo ao peito, eu não sei o que é bem direita então, Aristides. O André é o maior hipócrita da política. Pronto, então ponto final. Acho que não devíamos perder tempo a falar com isso, Aristides. Temos que falar, Aristides, antes de mais, fui agora, eu sei que é um militante recente, e ainda bem, é um militante recente, isso é que interessa. Não é recente, tem 2 dias. Tem 2 dias, exatamente. E pronto, e agora chamaram-me chamaram-me a atenção, não, deram-me aqui uma nota disso. Não vamos, não interessa agora isso do Chega, interessa dizer que o ERGT, e o Aristides agora está aqui no ERGT, e muito bem-vindo, e com isto eu quero dizer, ajude-nos aqui a erguer isto de forma que Portugal possa ser diferente, e que todas estas questões deste ser de direita ou o outro ser de direita é completamente, neste momento, são dissertações sobre política, porque no campo aqui não nos interessa o que é que eles são de direita ou não são, porque ser de direita e fazer certas coisas que não têm nada a ver com a direita, para mim, a mim não me interessa. A mim interessa-me é que há pontos que são nossos, que são do ERGT, e que nós temos que defendê-los até ao fim. Se são de direita, são de direita. São os valores, isso é verdade. São valores. Se são de outras coisas quaisquer, pouco me interessa. Eu assumo e sempre nos assumimos como nacionalistas e não temos vergonha disso. E era só esta nota, Aristides, está bem? ERGT, o que interessa agora é o ERGT, ok? E este é que está nas nossas cabeças e tem que estar nas nossas cabeças para nós batalharmos por isso. Desculpe, Sr. Presidente, interrompi e tirei a palavra, não queria fazer isso. Vamos só, deixa-me só dizer, vou a seguir falar ao Anselmo. Aristides, antes de mais, obrigado, vou ter que interromper aqui, e a seguir fala, o nosso Presidente e a seguir fala ao Anselmo, e damos por finalizada aqui a nossa conferência com palavras finais do nosso Presidente, está bem? Sr. Presidente, queria dizer alguma coisa em relação a este? Não, eu só queria dizer para isto não derivar para coisas... Não, atenção, já está, é ERGT. Ok, adiante. Anselmo, queres dizer alguma coisa? Vamos ouvir. Então, estás com tosse? Só para falar uma coisa do sistema. O sistema funciona da forma mais subreptícia que pode existir. Em primeiro lugar, ele tenta doutrinar os jovens através do marxismo cultural, que sempre é mais evidente e já foi aqui explanado. Mas neste momento está a fazer uma coisa pior. Quando nota que muitos eleitores da população começam a derivar para fora do sistema, o que é que eles tentam fazer? Tentam substituir os próprios eleitores. Porque, além de tudo, essa substituição demográfica que se está a querer fazer hoje em dia é para mudar o eleitorado de forma a que lhe assegura a perpetuação no poder. Era só isto que eu queria dizer. Muito obrigado, Anselmo. E, Sr. Presidente, então, antes de mais, do Sr. Presidente, as palavras finais, eu quero agradecer-vos a todos e dar um abraço, especialmente para o Vítor, que está na Alemanha, um grande abraço de corra tudo bem, solidariedade, daquelas coisas que eu sei também o que é estar fora, infelizmente alguns de nós sabemos o que é estar fora e é duro. Um grande abraço, mas não te esqueças que nós estamos aqui sempre, e sempre precisares de falar, lembra-te pelo menos desta parte da família, Vítor, está bem? Um grande abraço, Sr. Presidente, muito obrigado a todos mais uma vez, Sr. Presidente, só para finalizar. Obrigado. Só para finalizar, queria agradecer a presença de todos, vocês no fundo animaram e permitiram que isto fosse dinâmico, esta primeira conferência, que foi longa demais. Nós vamos ter de calibrar de futuro, esta serviu de aprendizagem, teremos de calibrar a própria apresentação para ser mais curta e dar espaço depois a estas intervenções. Este debate final, ou esta tertúlia final é interessante e muito rica, embora tenha derivado um bocadinho para um campo que eu não gosto, que é de fulanização,
não nos interessa, mas pronto, eu também acho que as pessoas têm de ter liberdade para se poderem exprimir à vontade e para poderem desabafar das suas coisas, mas também temos depois de voltar a focar o assunto. E o assunto aqui é ERCT. E o combate a este sistema enquanto o definirmos como igual regime. Sistema igual regime, não a qualquer sistema, é este sistema, que de facto, como aqui já foi falado e várias vezes referido, é um sistema que sabe muito bem perpetuar-se ele próprio, que sabe muito bem blindar-se e condicionar tudo aquilo que possa ameaçá-lo. E a única ameaça ao sistema chama-se ERCT, e disso não tenho a menor dúvida. E, portanto, a todos muitíssimo obrigado. Até à próxima, que se Deus quiser será no mês que vem, uma por mês. Muito obrigado.